balística, cujos resultados foram alcoolemia, 0,23 gramas de álcool por litro de sangue, não justifica embriaguez. Grupo sanguíneo O, fator RH negativo. Balística, trata-se de um projeto de arma de fogo encamisado, pesando 4,71 gramas, compatível com calibre 7,65, estando com o seu corpo cilíndrico preservado e, portanto, está apto para cotejo microbalístico. Policial Civil Orlando C. Souza, né? A seguir, reconstituímos o cadáver e passamos a responder aos quesitos de lei. Ao primeiro, hemorragia intracraniana, disselação encefálica, trauma crâniofacial por projétil de arma de fogo. Ao segundo, ação pérfuro contundente. Ao terceiro, não. Ao quarto, não. Era isso, senhores. Vamos fazer uma interrupção dos trabalhos para a entrevista prévia e reservada do acusado com a defesa. Bem, bom dia, senhor Francisco, o senhor consegue nos ouvir? Vamos ver, acho que ele está sem o microfone. Pronto. Bom dia, senhor Francisco. Bom dia, Celeste. Bom dia. Senhor Francisco, o senhor já teve a sua entrevista prévia e reservada com a defesa que lhe representa no processo. Nós vamos dar início ao seu interrogatório. Esse ato é dividido em duas partes. A primeira parte é a sua qualificação e a segunda parte é o interrogatório propriamente dito. Nessa segunda parte, eu gostaria de lhe informar que o senhor tem o direito ao silêncio. O senhor não é obrigado a responder às perguntas que serão feitas. Seu silêncio não pode ser interpretado em prejuízo da sua defesa, nem pode ser interpretado como confissão, mas essa é a oportunidade que o senhor tem de contar a sua versão sobre os fatos e de fazer a sua própria defesa. Está bem? Entendo, sim, e eu estou tendo a grande oportunidade de dar a minha versão, o qual eu era para ter feito isso há 30 anos atrás, e mais do que nunca gostaria de expor aos fatos verdadeiros que aconteceu comigo. Certo, senhor. Então, começando agora pela sua qualificação, qual o seu nome completo? Por gentileza, a senhora pode repetir? Qual o seu nome completo? Francisco Ivanildo Pereira. Que dia o senhor nasceu? Ao dia 22/02 de 1960. O senhor está com 65 anos? Tenho 65 anos, exato. O senhor é casado, solteiro? Qual é seu estado civil? Atualmente eu estou casado com uma pessoa foi pouco tempo que eu casei, mas conheço ela há 5 anos. Certo. Senhor Francisco, o senhor não é paraense, né? Onde o senhor nasceu? O senhor nasceu... Foi no Ceará? O meu local de nascimento é na cidade de Ipó, no interior do Ceará. Certo. O senhor ainda trabalha, senhor Francisco? No momento, eu não estou trabalhando porque estou muito debilitado. Eu tive uma cirurgia de bexiga e fiquei com sequela muito grave, porque hoje sou usuário de sonda. Perdi 40% da musculação da bexiga, não consigo fazer xixi sem que não faça uso da sonda. E em seguida, operei agora há cerca de 38 dias da próstata. Inclusive, estou muito ansioso aguardando o resultado da biópsia, porque estava bem grave e existe
de alguma forma, um cuidado muito grande de estar com alguma coisa mais grave, mas estou aguardando. Então, mas antes, quando o senhor trabalhava, qual era a sua ocupação? O senhor trabalhava com o quê? Desde o ano de 97 que eu trabalho como taxista, sindicalizado, e até hoje, até o momento da cirurgia, eu trabalhava como taxista, na cidade de Fortaleza. E onde o senhor mora? Qual é o seu endereço? Eu moro hoje na rua Miguel Calmon, 218, apartamento 202, Fortaleza. Certo. O bairro é Vicente Pessoa. Qual é seu grau de escolaridade? Eu fiz o ensino fundamental incompleto. O senhor possui filhos? Se eu possuo filhos? Sim. Sim, eu tenho, fora os 2 filhos daí de Belém, eu tenho um que testemunhou agora que eu tenho como filho, e tenho uma filha também, dessa mesma união do meu filho, que trabalhou, e pronto. Tenho hoje, no total, dos 2 daí de Belém, com mais 2 aqui, são 4. Certo. Algum deles é menor de idade? Não entendi. Algum deles tem menos de 18 anos? Não, todos eles maiores. Uma filha com 27 anos, que tem a formação acadêmica, e esse meu filho que deu o depoimento agora, que é motorista por aplicativo. O senhor possui alguma deficiência? O senhor mencionou um problema de saúde decorrente de uma cirurgia, algumas sequelas. Eu gostaria de saber, o senhor disse que usa sonda, não é isso? Sua função, o senhor está com uma função comprometida, a função urinária, é isso? Perfeitamente. E sou diabético, com uma glicemia altíssima, não consigo controlar, principalmente quando tenho tensão, faço uso de remédio para diabetes seguidamente, todos os dias. Certo. O senhor é cuidador de alguém com deficiência? O senhor cuida de alguém com deficiência? Se o senhor seria responsável por alguém? Somente de alguns clientes que eventualmente já conheço há muitos anos, e o remanejo dessas pessoas por ter deficiência é que eu ajudo ao subir, ao descer, a levar até o apartamento. Entendi. Mais especificamente. Não que seja responsável por elas, entendi. O senhor já foi preso ou processado anteriormente? Jamais. A única vez que tenho conhecimento de processo sobre meu nome é esse agora, e as demais vezes foi só para entrar em uma repartição pública para tirar um documento, eventualmente um documento. Então, era o que eu tinha perguntado da sua vida pessoal. Vou passar a lhe fazer perguntas sobre os fatos pelos quais o senhor é acusado. E lhe relembro que a partir daqui o senhor tem o direito ao silêncio, certo? Caso seja feita alguma pergunta que o senhor entenda que o senhor deve ficar calado, o senhor pode ficar calado, tá bem? Perfeito, excelência. É verdade que o senhor matou Lastênia Nunes da Silva, sua companheira na época, fato que teria acontecido, vou abrir aqui a denúncia, no ano de 1995, o dia especificamente, só um momento, senhor. Não, excelência. Foi no ano de 1995, senhor, no dia 21 de abril, mais especificamente, e na residência dela. É verdadeira essa acusação? Não, de jeito nenhum, excelência. De maneira nenhuma, realmente. O que aconteceu não condiz nada com o que as testemunhas falaram, até porque eu estava em uma separação, em um processo de separação, e, na verdade, ela já tinha levado parte das coisas, tinha acontecido um acordo verbal entre eu e ela, que ela ficaria com a casa e ela me daria 2 meses para que eu remanejasse todas as minhas coisas de lá.
E assim foi tudo resolvido de manhã. E as discussões que aconteciam entre eu e ela era no fato de que eu tinha uma carga horária muito forte em relação ao SEASA e eu só tinha disponibilidade de domingo e eu queria aproveitar jogando bola, fazendo aquilo que eu gostava. E exatamente nesse domingo, quando ela levou as coisas dela de manhã, eu saí, fui bater a bola. Quando eu retornei, era 2 horas da tarde, guardei o carro e fiquei lá num barzinho que tinha na esquina, não mais bebendo, porque eu tinha a consciência que precisava dormir, que eu acordava às 2 da manhã. E quando ela retornou, eu falei isso, me deu até um susto, por que ela retornou? E aí uma vizinha me chamou lá, dizendo que ela estava me chamando. Quando eu entrei na casa, ela estava lá, dizendo que estava levando o restante das coisas. Eu falei, ok. Quando eu abri a gaveta da cômoda, que eu guardava a arma, e eu guardava a minha documentação, vi que a arma não estava lá. Eu falei, cadê a arma que estava aqui? Não sei não. Eu falei, mas peraí, essa arma aqui, você não pode fazer isso, que é a minha defesa de eu sair de madrugada. O PAA, há 30 anos atrás, Excelência, era muito perigoso. Não dava para você sair de carro, era uma extensão muito grande até sair na delegacia, que era a avenida principal ali. Então, eu falei, não, alguma coisa, peraí, eu quero a minha arma. Eu comecei a discutir com ela, ela olhou com uma caixa onde tinha o resto dos pertences dela. E eu falei, então tá na caixa. Quando eu agachei, que eu levantei a caixa, a primeira coisa que caiu, o fundo se abriu a caixa, a arma caiu no chão. Quando fez barulho, eu falei, mas você está ficando doido? Por que você ia levar essa arma? Isso não existe. Você perdeu a razão da coisa. Ela era muito explosiva, ela não aguentava nada, ela queria partir para cima. Eu, muitas vezes, para evitar que se prolongasse uma discussão, eu tinha que sair de perto. E isso irritava muito ela. Só um minutinho, você está falando um pouquinho rápido. Eu entendi que ela ia levar a sua arma. E aí o senhor viu que a arma caiu no chão. E aí, eu entendi que o senhor falou que ela era agressiva, é isso? Exatamente. Tá, se o senhor puder falar um pouco mais devagar, porque tem a gravação, mas eu consegui entender até esse momento. E o que foi que aconteceu quando a arma caiu no chão? O que aconteceu? Por eu estar com um cuidado muito grande, pelo fato de que a minha cunhada, que morava ao lado, ter falado que ela tinha dado 2 disparos de manhã quando eu saí para jogar bola. Ela teria dado. Ela deu 2 disparos com a arma, com a sua arma? 2 disparos no quintal com a arma, exatamente. Quando a sua cunhada lhe disse isso? A minha cunhada me relatou que ela tinha dado 2 disparos, que eu tivesse cuidado com a discussão para que isso não acontecesse o risco de alguma coisa maior. Quando eu falei, tá bom, mas eu não acreditei, porque uma arma 9,765 não é fácil o manuseio. Mas quando a arma caiu, que ela agachou primeiro do que eu, ela agarrou a arma, que eu soltei a caixa e já fui atrasado, segurando nas mãos dela, com medo de alguma coisa acontecer, foi na hora que aconteceu o disparo. E eu estou falando para a senhora de todo o coração, sem uma vírgula, nem a mais nem a menos. Pode ter certeza, Excelência. Essa discussão aconteceu em qual compartimento da casa? Dentro do quarto, que era onde eu guardava a arma. Dentro do quarto. Eu entendi que essa senhora foi encontrada, o senhor estava ouvindo os depoimentos, né, das testemunhas, que ela foi encontrada, o corpo dela no banheiro. O senhor tem algo a dizer sobre isso? O senhor gostaria de comentar algo? Eu estranho, porque na verdade o banheiro ficava no canto do quarto, mas na verdade o que ocorreu na lateral da cama. Ela caiu do lado da cama, fora do banheiro, dentro do quarto, e eu saí em disparada. Olha, o mundo começou a rodar naquela hora. Até então, um cidadão de boa índole, nunca tinha me acontecido nada que desabonasse a minha conduta, me encontrar numa situação daquela. Eu parei fora, meti a cabeça num poste, falei, o que está acontecendo? E eu andei, para a senhora ter uma ideia, Excelência, da onde aconteceu até a rodoviária de Belém, é longe demais, e eu fui a pé. Eu fiquei lá, amanheci o dia lá, até eu tomar um destino de vir para Fortaleza. Na verdade, eu vim direto de Belém para Fortaleza, onde tinha meus familiares aqui,
e onde eu estava me sentindo, pelo menos psicologicamente, mais amparado. Por que o senhor não prestou socorro à vítima? Pronto, exatamente porque o desespero foi tão absurdo que não tem como, psicologicamente, humanamente, é impossível você conseguir raciocinar algo nesse sentido, até porque o irmão dela tinha uma conduta muito duvidosa e eu tinha muito receio, porque já tinha tido discussões com ele e ele já tinha feito várias ameaças para mim. Então, dentre uma das coisas que eu me ausentei foi mais por conta disso. Eu não entendi como esse disparo aconteceu. Foi acidental? Foi em legítima defesa? O senhor poderia esclarecer? Olha, na verdade, eu sou leigo para definir um tipo de julgamento desse. Agora, eu acredito que eu fiz para me defender, porque a maneira como ela pegou a arma foi tão violenta, rápida, que a única coisa que eu imaginava é que ela ia apontar para mim. Então, o que eu fiz? Só segurei na baixa da arma, na mão dela, quando aconteceu o disparo. Na minha concepção de ver, para mim, nada mais foi do que uma tentativa de eu me defender. Na verdade, é isso que eu faço o julgamento. Mas o senhor tem alguma explicação para o fato de ela ter sido atingida na testa, na região frontal direita, segundo o laudo? É porque quando ela pegou a arma, quando eu consegui pegar na mão dela, a arma já estava na altura, aproximando do ombro dela. Foi quando eu peguei, porque eu estava com a caixa na mão e tive que soltar para poder ter a reação de imediato num ato de defesa. É como alguém que bate uma fagulha no olho e ele instantaneamente ele fecha o olho para se defender. Foi mais ou menos esse instinto de defesa. Se foi legítima defesa, e se o senhor tinha filhos também aqui com ela, por que o senhor optou por ir embora por todos esses anos, deixar o Estado, não comunicou o fato à polícia? O senhor tem algo a dizer sobre isso? A minha condição financeira, na verdade, por ele já estar separado, já estava cumprindo um aviso da empresa, ela não me permitia eu ir atrás de um advogado. E nesse momento, por eu já ter acordado com ela, que a casa ia ficar com ela, para ela vender e subsidiar a criação das crianças, que eu já estava de partida, isso também me levou a dizer que ela estava tranquila. E eu só vim tomar conhecimento que ela tinha falecido no dia seguinte, quando eu liguei para essa mesma cunhada minha, que era a esposa do meu irmão, e eu perguntei como estava o estado dela. E a minha cunhada respondeu, ela está morta. E aí o pânico tomou de conta de mim. Foi muito maior. E aí foi quando realmente eu defini eu comprar a passagem e ir embora de Belém. E o senhor ficou todos esses anos sem ter contato com os seus filhos biológicos? Eu não entendi, Excelência. O senhor não teve filhos com ela, correto? Tive dois. Dois filhos. O senhor ficou todos esses anos sem ter contato com os seus filhos biológicos? Todos esses anos eu não tinha a mínima condição. Primeiro que a única pessoa que eu perguntava era o meu irmão, para ele ir em busca e saber como é que ele estava. O meu irmão, com receio desse irmão dela foi lá, pegou o rifle que tinha ficado lá no canto. Então o meu irmão também disse, eu não tenho como condições de ir atrás. E em seguida, eles mudaram para uma outra cidade, que na época era Paragominas. Então ficou muito mais difícil para o meu irmão trazer notícia dele. E eu não tinha mais como. Todos os caminhos ficaram lacrados em relação a uma notícia vindo deles. Algumas das testemunhas disseram que o senhor era muito ciumento e que o senhor teria dito que iria bater nela depois que ela se separasse. Inclusive a mãe da vítima tinha muito medo e por isso esteve com ela lá, para ela retirar as roupas dela. O senhor tem algo a dizer sobre isso, sobre essas testemunhas que dizem que o senhor não concordava com a separação sua e da Lastênia? Ao contrário, Excelência, na verdade, eu comecei a forçar a barra para uma separação, até porque entendia que entre nós não tinha mais nenhuma condição. E eu, por ter mais idade do que ela,
me sentia na obrigação de ser sensato e honrado com ela, porque eu tinha 2 filhos com ela. E a primeira ação foi eu negociar com ela que eu deixaria a casa, deixaria o carro e levava só minha roupa. Então, assim, eu comecei a forçar a barra para nós nos separar por conta das discussões, porque ela era muito explosiva, mas ao ponto. E eu não tinha condições de um cara trabalhar, saindo de casa 2 horas da madrugada, chegando em casa no dia seguinte, 4 horas da tarde, e escutar uma discussão de muitas vezes ela jogar prato no chão, jogar tudo que você possa imaginar, e eu ficar olhando. Não tinha o que eu fazer. E por que ela agia dessa forma? Porque ela era muito possessiva, ela queria as coisas da forma dela. Por exemplo, eu trabalhava de madrugada, quando eu chegava em casa ela queria sair. Eu falei, eu não tenho condições, eu tenho que dormir. E a discussão começava por aí. As testemunhas dizem que aconteciam as brigas entre vocês porque o senhor tinha ciúme dela em razão da diferença de idade. Ela morreu com 21 anos, né? E aí, o senhor tem algo a comentar sobre isso? Tenho, de jeito nenhum eu tinha ciúme dela. Ao contrário, eu falava para ela, você é jovem, tem uma vida muito mais longa do que eu estou a fim de voltar para a minha cidade, não queria mais ficar presa. Eu dava liberdade para ela. Ela ia para a casa da mãe dela, na hora que ela queria, nunca coloquei empecilho, ela colocava lá dentro da casa a amiga dela para ficar conversando, passando o tempo para ela não ficar só. Eu nunca proibi ninguém e nunca encostei o dedo nela, a senhora pode ter certeza. Agora, o fato de esse processo, que eu não posso entrar no mérito, é que muita coisa foi falada quando, na verdade, ninguém presenciou absolutamente nada. E eu digo para a senhora, até o momento que eu saí do bar, eu estava sem beber, eu vim caminhando, sem a arma, sem nada, exatamente para saber o que ela queria, mas eu nunca encostei o dedo nela. Eu sou um cara muito honrado em relação à convivência com uma mulher, porque, para mim, isso é uma coisa primordial, vem da criação do meu pai e da minha mãe, certo? Tem testemunhas, inclusive o marido da irmã da sua mulher na época, que diz que o senhor bebia com muita frequência, que no dia do fato ele lhe viu num bar bebendo, e outra testemunha que disse que alguém teria lhe chamado nessa ocasião de corno. Que era do conhecimento da dona Lastênia, isso, que alguém teria lhe chamado de corno e que houve uma discussão entre vocês. O senhor gostaria de comentar algo sobre isso? Sim, gostaria. Na verdade, essa pessoa que tinha esse leque de brincadeira, uma brincadeira que para muitos não é uma coisa muito normal, mas para outros depende da roda de amigos, era uma pessoa que jogava bola, nós jogávamos juntos, e ele sempre tinha essa brincadeira de chamar mói ou então corno. Da mesma forma eu devolvia para ele. E ela, muitas vezes, quando escutava, e essa pessoa respeitava ela, não falava na frente dela. Ela só escutava de mais longe. E eu falava, isso é uma brincadeira normal, que se fosse algo que tivesse um fundo de verdade, eu era o primeiro a repreendê-lo. Nunca levei isso para a esfera de uma maldade ou de algo que desabonasse a conduta dela. Não. Ao contrário, ela é uma pessoa maravilhosa em relação a essa conduta, jamais eu posso falar nada a respeito disso. Não, as nossas discussões era por conta que ela queria da forma dela, e eu disse, eu vou viver um pouquinho, eu tenho que jogar bola, eu tenho que sair, porque é a única coisa que eu posso fazer. Era só isso, excelência. Quanto tempo vocês viveram juntos? Acho que uns 4 anos. Eu não sei precisar para a senhora, excelência, mas acredito entre 4 anos e pouco, alguma coisa assim, porque a menina maiorzinha tinha 2 anos e pouco e a outra criança tinha 4 meses. Eu acredito que em torno de 4 anos e alguma coisinha. O senhor conhece o senhor Antônio Branches dos Santos? Antônio? Branches dos Santos. Olha, por nome eu não consigo me recordar, excelência. Senhora Maria do Carmo Vieira dos Santos, o senhor conhece? Não. A única pessoa que eu reconheci nessa testemunha é o rapaz que vivia com a irmã dela que morava
a 1,4 quadra da onde eu morava, eu reconheci a voz dele, só. O Sebastião, né? É. O senhor conhece a senhora Luísa Nunes da Silva, né? Sua ex-sogra. A mãe da Lastenha, conheço, sim, senhora. Tem algo a alegar contra ela? Ela é inimiga sua? Tem alguma intenção de lhe prejudicar? Olha, na verdade, algumas coisas que ela falou aí não condiz com a verdade, não condiz com a realidade. O que condiz com a realidade é que ela veio acompanhando a filha dela, ficou fora, e na verdade ninguém entrou na casa, que a discussão, a conversa era entre eu e ela. Essa conversa não foi rápida, não foi duradoura, foi rápida, entre 10 minutos no máximo, exatamente acertando os últimos detalhes em relação a ela sair, ficar, quanto tempo eu ia devolver a casa. E quando aconteceu esse fato, ela pegar a arma caiu no chão, que eu fui lá tentar, de alguma forma, pensando que ela ia atirar em mim, segurei na mão dela, foi que disparou o tiro e a mãe dela entrou. Quando a mãe dela entrou, ela disse: o que foi isso? E aí foi quando eu já não escutei mais nenhum relato, já saí em disparada, e aí, até aí ela falou a verdade. E agora, muita coisa que ela falou, não. Verdade não. E eu não fui, eu não peguei 2 ônibus, eu fui para a rodoviária, meditei a noite inteira, porque o desespero era muito grande, você não tem como raciocinar. E eu só fui embora no dia seguinte, acho que à tarde, porque era o único horário que tinha ônibus para Fortaleza. O senhor conhece a Adriane Vieira dos Santos? Essa daí era uma menina, se não me falha a memória, ela tinha entre 12 e 13 anos, que ficava direto, passava o dia inteiro, eu saía para trabalhar, acho que ela era a pessoa que tinha um bom relacionamento com ela, assim, em termos de amizade, convivência, mas jamais essa menina presenciou nenhuma discussão entre eu e ela, até porque todas as discussões que aconteceu comigo foram em casa, entre eu e ela, e mais nada. Nunca permiti ter uma discussão quando tivesse alguém. Jamais eu permiti, jamais isso aí. Jamais. Agora, ela tinha uma convivência muito boa com o final. A Ruth da Conceição Martins de Araújo, o senhor conhece? Ruth era ex-mulher do meu irmão, que morava ao meu lado, vizinho do ocorrido, e que acho que no dia, na noite do ocorrido, só ela estava acordada, o meu irmão estava dormindo, e eu saí em disparada, não falei nada com ela. No dia seguinte, quando eu liguei para ela, que eu tinha que ligar do orelhão, que não tinha celular naquela época, foi quando ela me afirmou que ela tinha falecido. Bem, o senhor tem algo mais a alegar em sua defesa, que eu não tenha lhe perguntado? Essa pessoa, da qual a senhora se referiu agora, foi quem me alertou dos 2 disparos que ela deu no quintal, que eu tivesse cuidado para não provocar uma outra discussão, para não ter risco de nada. Eu falei: ok, te agradeço. Só isso, mais nada. O senhor sabe dizer por que as outras testemunhas, nenhuma delas menciona ter havido esses 2 disparos anteriores, só falam num único disparo? Excelência, eu ouvi muito mal. Por gentileza, a senhora repete? Eu pergunto, como o senhor explica o fato de nenhuma das outras testemunhas ouvidas ter mencionado esses 2 disparos anteriores que o senhor faz menção, que a dona Ruth teria ouvido? Eu estranhei esses disparos, porque vindo de uma pessoa que até o momento eu achava ser totalmente leiga em uso de uma arma, isso me estranhou muito. Eu não sei o porquê e o tanto de raiva que ela estava naquele momento para fazer aquilo. Não sei se ela quis mostrar para minha cunhada que ela podia, que ela tinha aquela coisa, não sei. Eu estranhei muito isso aí. Aí a única pessoa da testemunha, ninguém viu esses 2 tiros de manhã. É isso que eu fico impressionado, que ouviram um tiro à noite e não ouviram 2 de manhã, provavelmente porque alguém devia estar trabalhando ou sair. Eu deduzo dessa forma, excelência. Certo, senhor. Doutor Márcio, tem alguma pergunta? Sem perguntas, excelência. A defesa tem perguntas? Tenho sim, por gentileza.
Boa tarde, senhor Ivanildo. O senhor me ouve? Ouve. Certo. Ivanildo, o senhor tem conhecimento a respeito do direito? O senhor relatou que o senhor é leigo, não saberia definir sua conduta. Eu pergunto a você, você pegou a arma e deu um disparo na cabeça dela para se defender? Foi dessa maneira que ocorreu ou como foi? Absolutamente não. Absolutamente não. Eu não dei disparo. Porque, na verdade, quando a pessoa se defende, ele não tem como fazer uso da arma. Se eu me defendi segurando na mão dela, jamais eu poderia atirar. Bom, se ela que estava segurando a arma, isso não tem fundamento. O senhor poderia me relatar de novo, porque ficou tanto quanto escuro para mim essa a sua colocação inicialmente, porque o senhor se colocou como leigo, o senhor disse que fez isso para se defender, mas agora o senhor está dizendo que não pegou a arma, que a arma saiu do disparo da mão dela, certo? Porque, o que é que eu pergunto ao senhor? O senhor poderia nos dizer novamente como foi que foi essa dinâmica, até simulando como foi que o senhor pegou na mão dela, para que se possa fazer aqui esse julgamento, esclareça novamente como foi isso. Na verdade, quando ela olhou rápido para a caixa, eu deduzi. Se não está na gaveta e não está dentro do corpo dela, está na caixa. E eu peguei a caixa e levantei para mim ver. Quando levanta, a primeira coisa que cai pelo peso, que o restante das coisas que estavam na caixa era pouco, alguma coisa assim, caiu e eu vi o barulho da arma. Eu falei, você vai levar essa arma para onde? Só um instante. Nesse momento... Peraí, deixa eu só perguntar aqui a você. Você pegou a caixa caiu, como foi que caiu essa arma? Caiu por cima, por baixo, a caixa caiu da sua mão? Porque esse detalhe aqui é muito importante para o julgamento da sua causa. Essa caixa caiu por onde? Por cima, por baixo, de lado, caiu da sua mão, como foi isso? Essa caixa, ela tinha aproximadamente o tamanho de 80 centímetros. Quando eu segurei nas duas laterais para levantar, a arma caiu pelo fundo, que era uma caixa de muito uso. Pronto, então o fundo da caixa se rompeu e caiu. É isso que o senhor está querendo dizer? Exatamente. Pois não, exatamente. Agora ficou bem esclarecido. Quando essa arma caiu, o senhor escutou o barulho dela? Como foi isso? Eu escutei o barulho dela, que era um barulho de ferro batendo no chão, automaticamente é diferente de uma roupa. E aí foi quando eu olhei para ela, normal, nem peguei a arma, até porque nem tive, não, a arma está aqui, é minha. Eu falei, escuta, você vai levar essa arma? Você não tem juízo não, você perdeu a noção da coisa. Não, isso não existe, rapaz. E ela simplesmente agachou. Eu não pude segurar ela nesse momento, eu estava segurando a caixa. O que eu fiz? Soltei a caixa. Quando eu levanto, a arma já estava quase na altura dela e eu agarrei os dois punhos dela por cima. Esse foi o movimento que eu fiz e nada mais diferente. Não tinha como, não deu tempo, porque até ela pegar e levantar, só deu tempo de segurar na arma. Agora, então, o senhor se eu segurando só um instante, o senhor está nos dizendo que quando a caixa rompeu o fundo, caiu a pistola e a primeira a pegar a pistola foi ela, é isso? Ela, naturalmente. Bom, eu só consegui. Pronto, só para esclarecer um outro ponto. Tendo ela pegado a pistola, o senhor agarrou na mão dela, foi isso? No braço ou na pistola? Como foi? Por cima, ela pegou a arma com as duas mãos e eu segurei por cima das duas mãos dela. Pronto, o disparo aconteceu em que momento? Como? O disparo aconteceu em que momento? Quando o senhor agarrou a mão dela, foi isso? O disparo aconteceu exatamente quando eu segurei nas mãos dela, eu só vi o fator. Pronto, então eu pergunto ao senhor, o senhor... Não tinha, doutor. A arma estava na mão dela no momento em que o senhor... Isso. Que houve esse disparo involuntário? Olha, esse disparo, na verdade, aconteceu porque quem estava segurando a arma era ela. Eu segurei por cima. Agora, se o disparo foi acelerado, foi exatamente porque ela estava segurando a arma. Então, assim, o receio que eu estava era tão grande em relação ao que a minha cunhada tinha falado, que foi instantâneo eu dar um bote, pensando com medo de aquela arma virar para mim.
Certo. Então, no momento que o senhor agarrou na arma, houve esse disparo. E daí? O que foi que aconteceu mais? Na verdade, eu fiquei olhando 1 minuto, a mãe dela gritou, o que foi isso? Eu agarrei a arma e andei cerca de 2 quarteirões e joguei a arma dentro do mato. Parei no poste, meti a cabeça lá no poste, lamentando acho que umas 3 vezes. Eu não conseguia mais enxergar a direção. Eu fui no instinto, acho que é isso que eu posso denominar, e aí eu fui até em busca sair do mais longe dali possível. Não peguei táxi, não tinha táxi, não peguei nada. Eu fui andando de calção, com a minha carteira de dinheiro aqui do lado do calção, e eu não tinha como, doutor, andar até a rodoviária a noite inteira com a arma na mão. Pronto. E uma pistola que era cromada, não tinha como. Eu joguei ela, acho que foi 1 quarteirão e meio, ela joguei no. Pronto, me diga uma coisa. O senhor, em algum momento dessa convivência com ela, chegou a espancar ela, agredindo-a fisicamente? Doutor, jamais eu encostei um dedo nela, até porque, como eu disse anteriormente à excelência juíza, eu sou uma pessoa de uma família muito honrada, e eu sou um cara que mantém essa boa índole minha até hoje. E eu não desafio uma companheira minha ter vivido comigo para eu ter encostado um dedo em alguma dessas pessoas, jamais. Teve muita discussão, e as discussões, ela era cada dia mais forte, porque eu largava ela falando só. E aquilo, ela não podia se vingar em mim. Ela quebrou televisão, ela quebrou prata, ela quebrava o que ela tinha na frente, ela quebrava. Então, assim, era uma das marcas registradas dela, e eu sabia para evitar. O senhor tem 65 anos de idade, correto? Correto. Menos 30, o senhor tinha 35 anos de idade à época do fato. Exatamente. Certo. Pergunta ao senhor, até este fato na sua vida, até os 35 anos, que é o que se chama de vida antiacta, ou seja, que antecede ao fato, o senhor respondeu algum procedimento policial? Não, doutor, absolutamente. Eu vivi honrado como cidadão, deve honrar. Inclusive, quando cheguei em Fortaleza, tirei folha criminal, tirei carteira de motorista, tirei CPF, me cadastrei no sindicato, fui trabalhar como taxista e vivi até hoje honradamente, sem nunca sequer ter entrado em uma delegacia. Depois do fato, desse acontecimento que o senhor relatou, que tentou agarrar a arma da mão dela, momento em que veio esse disparo, eu pergunto ao senhor, o senhor até hoje, dos 35 anos até os 65 hoje que o senhor tem, o senhor praticou algum outro comportamento delituoso, ou o senhor responde alguma coisa também depois do fato? Nunca, doutor, absolutamente. Aliás, eu fiz uma jura para mim que jamais eu colocaria uma arma em minha mão, e assim então cumpro durante esses 30 anos que passou, vivo honradamente, tenho um bom ciclo de amizade no meio dos taxistas, e nunca sequer jamais tive nenhuma ocorrência de discussão, a não ser uma discussão verbal de trânsito relacionada a um motoqueiro que arranhou alguma coisa desse tipo. E sempre morreu no mesmo lugar. Ao longo desse processo, que o senhor foi embora para Fortaleza, o senhor ficou indefeso do ponto de vista jurídico, apesar de que a defensoria, enfim. Eu pergunto ao senhor, o senhor tem conhecimento de que as testemunhas depuseram em 2 momentos, certo? Na fase de inquérito e depois na audiência de instrução e julgamento, anos depois? O senhor tem esse conhecimento? O senhor tem um conhecimento que depois de anos... Que essas testemunhas que depuseram hoje aqui, elas já foram ouvidas em outras 2 ocasiões anteriormente? Ixi, eu não consegui entender. O senhor sabia que essas testemunhas que falaram hoje aqui, que o senhor acompanhou através da videoconferência, elas falaram em 2 ocasiões anteriormente? O senhor sabia disso?
Que elas tinham falado em 2 ocasiões diferentes? Que está no processo, está documentado no processo que elas falaram 2 vezes ao longo desse processo. O senhor sabia disso? Ou não? Não, eu não tenho conhecimento nada, até porque eu estou tomando conhecimento desse processo somente a partir do dia 20 de março, quando eu fui pego e fui para o presídio. Foi daí que eu tomei conhecimento que eu era um cara foragido. Até então, eu não tinha noção e eu imaginava que esse crime, prescrito ou não, mas eu não tinha mais nenhum conhecimento, nunca tomei conhecimento de mais nada do detalhe desse processo. Em relação à testemunha que estou tendo agora, visualizando algumas delas, das quais só conhecia aquela menina, mas os outros não conheço ninguém. Não lembro mais. Certo. Eu pergunto ao senhor, houve aqui, certo, uma informação de algumas testemunhas, certo, que foram ouvidas na delegacia, que elas depuseram e apresentaram alguns esclarecimentos. No segundo momento, quando foram ouvidas, disseram que o senhor trabalhava com tráfico de droga e carro roubado. Isso corresponde à verdade? Na verdade, depois de 30 anos, eu ainda desafio a qualquer pessoa daí de Belém, que ainda estão vivos nessa época, e no SEASA, onde eu trabalhava, e eu trabalhei em 2 das maiores empresas do Brasil. Uma chamava-se Cooperativa Agrícola de Cutia, que era uma multinacional, e a outra chamava-se Fazenda Bom, que é de um grupo espanhol. Se alguém um dia vai relatar que eu um dia toquei em droga. Nunca. Minha droga era simplesmente eu ter uma carga horária em torno de 10, 15 horas e depois jogar bola e tomar uma cerveja depois da bola. Só. Certo. Eu pergunto ao senhor, atualmente, o senhor fez uma cirurgia recentemente? Atualmente o quê? O senhor fez uma cirurgia recentemente? Claro, fiz uma da bexiga. Na verdade, essa ficou muito... Olha, fiquei com sequela violentíssima, porque perdi 40%, 45% da musculatura da bexiga. Não consigo fazer xixi por conta própria, o instinto psicológico mandar o xixi sair. Eu tenho que fazer uso de sonda. E, como se não bastasse, comecei a ter um problema seríssimo de próstata, e foi adiando, e eu, sem ter uma condição financeira que me dê condição de eu ficar sem trabalhar e cuidar, tinha que trabalhar, sentado, mas não teve jeito, tive que fazer uma cirurgia. Essa cirurgia já está com 30 e poucos dias, e ainda sai sangue coagulado, e eu estou na iminência do pior do que esse julgamento ou não, porque eu estou esperando o resultado de uma biópsia, que pode ser algo fatal. Certo. Então o senhor atualmente se recupera dessa cirurgia e o senhor usa sonda de alívio? Uso sonda de alívio, me recupero da operação da próstata, faço uso de diabetes, porque cada vez que eu fico nessa tensão, a glicemia sobe muito. Então hoje, assim, no momento, eu não estou conseguindo trabalhar, porque como estou com sequela da próstata, não posso trabalhar sentado. Então estou vivendo de um filho, de uma filha, me dá um sustento, e assim vai. Certo. Atualmente o senhor também não pode mais dirigir de táxi, de nada. O senhor não está podendo trabalhar, é só cuidando da sua saúde, é isso? Entendi. O senhor é taxista, não é isso? Regularmente cadastrado. O senhor também não está podendo exercer sua profissão? Cadastrado no sindicato há mais de 25 anos. Certo. Ô, Ivanildo, existe mais alguma coisa que o senhor gostaria de responder que não lhe foi perguntado pela douta juíza ou por sua defesa, antes de que eu passe a palavra ao colega advogado? Aqui o senhor está diante do conselho de sentença, 7 pessoas que vão julgar seu comportamento, e daí o senhor tem a oportunidade de falar diretamente a eles. O que é que o senhor poderia falar em sua defesa como última manifestação às minhas perguntas, antes de que eu passe para o colega advogado? Doutor, eu primeiro lamento por uma vida ter ido embora, e ainda mais de uma pessoa da qual é uma mulher, e eu não gostaria jamais
E tenho consciência de que praticamente foi um acidente absurdo, eu estava no lugar errado, na hora errada, mas de qualquer forma estou aqui à disposição da justiça e o meu grande erro foi eu não ter me pronunciado 2, 3 dias depois, dado um depoimento, ter tido essa oportunidade que eu estou tendo agora. E de todos os fatos que aconteceram aí, doutor, eu espero que a justiça dos homens aqui se faça, principalmente a justiça de Deus, porque é o puro da verdade que eu comentei e relatei com a senhora excelência juíza e com você, doutor. Senhor, aqui quem fala agora é o advogado do Pará, Humberto Bulhosa. Bom dia. Boa tarde. Boa tarde. Eu estou olhando para Vossa Senhoria aqui. Eu estou olhando para Vossa Senhoria via videoconferência. Eu tenho quase a sua idade. E eu vou lhe perguntar uma coisa que não foi perguntado. Esse interregno de tempo, onde a mente ela fala pelo corpo físico, esses 30 anos, como está sendo esses 30 anos, do fato até hoje, para a sua pessoa, psicologicamente e fisicamente? O senhor quer saber... Psicologicamente, fisicamente, esse período dos 30 anos aguardando o julgamento. Como é que o senhor se sente como ser humano? Doutor, na verdade, ao longo do início dos 30 anos, eu fiquei bastante tempo bem debilitado, fiquei mais ou menos uns 8 meses sem querer sair de casa, verdadeiramente no pavor. Agora, hoje, eu sinto uma apreensão, principalmente depois que eu fui preso, aonde eu olhei aquilo, eu pedi a morte, porque eu não queria um negócio daquele. Eu não tenho como eu olhar e eu, um homem, que eu fiz tudo certo na minha vida, e eu hoje estou passando um exemplo, mesmo que não sendo aquilo, mas os meus filhos estão pensando o que de mim? A minha companheira, a pessoa que eu sou casado e vivo hoje. Então, assim, é uma apreensão, olha, agora, depois dessa cirurgia, com essa perspectiva da biópsia ali, e isso me deixou bem doente. Então foi uma tragédia para, principalmente, quem morreu e para o senhor como ser humano. Atrasou a sua vida totalmente, certo? Atrasou a sua vida também, né? Atrasou a sua vida, atrapalhou a sua vida, certo? Muito, claro, muito, porque primeiro que atrapalhou foi o meu psicológico. Eu sinto pela família, eu sinto pela a pessoa que deixou de viver, eu sinto pela mãe dela que ficou com uma carga de 2 crianças, sabe? Então, assim, isso é fato que eu sinto muito, porque eu me coloco no lugar da pessoa. O senhor desejou em algum momento a morte dela? O senhor desejou a morte da vítima? Se eu desejei a morte para a vítima? A morte da vítima, da sua ex-companheira, o senhor desejou ou foi uma fatalidade? Doutor, jamais eu desejaria isso, até porque eu sei que para isso, eu vou falar agora para o senhor, doutor, talvez isso não tenha muita importância, mas para a minha religião, doutor, isso é muito importante. Eu sou uma pessoa que tudo que eu procuro fazer na vida, primeiro eu faço como se eu estivesse fazendo para Deus. E eu posso mentir para o senhor, eu não posso mentir para Deus. E eu lhe digo com toda honestidade, jamais, se eu tivesse que hoje repetir aquilo dali, eu seria capaz de dar um tiro na minha perna, fazer alguma coisa para ela sair dali, mas jamais eu desejaria a morte dela, jamais. Sinto muito e eu não tenho outra coisa para fazer, a não ser sentir, mas também somente eu e Deus é que sabe o drama que eu passei ao longo de todos esses anos, principalmente agora. Eu peço licença, data máxima venha à mesa da digna doutora Fabíola, mas eu não sei se a senhora perguntou a instrução escolar dele. Doutor, eu não consegui entender a pergunta, por gentileza. Então, tá.
O senhor já está aposentado pela Previdência? O senhor já é um homem aposentado pela Previdência? Eu já sou um homem aposentado? Sim. Eu sou aposentado, recebo aquele benefício do LOAS, que é o BPC, né, no benefício continuado, né? Eu consegui fazer isso há cerca de poucos meses, antes de eu fazer, depois da primeira cirurgia, que eu estava com problema de, já querendo ver se eu conseguia fazer essa cirurgia ou não da próstata, então eu consegui dar entrada e consegui esse benefício. Então hoje eu recebo essa ajuda desse benefício depois que eu fiz a primeira cirurgia, que eu fiquei sem trabalhar. A defesa já chegou no derradeiros e no apocalipse das suas percrições, já chegando ao fim. Eu só vou lhe fazer a última pergunta para hastear neste momento a minha bandeira aqui nesta tribuna. Então, o senhor, não, eu estou só falando, mas a pergunta vai ser feita agora. Só se concentre aí. Então, o senhor se sente... Senhor, por gentileza, calma, por gentileza. Então, esses 30 anos são de dor pessoal e arrependimento, certo? Sim ou não? É a última pergunta. Se esses 30 anos que eu fiquei, se eu tive um padrão de arrependimento? Arrependimento e dor pessoal. Dor como ser humano, arrependimento, dor. Se eu tenho um arrependimento de dor pelo fato ocorrido, não é isso? Sim. Muito, porque se trata de um ser humano, que trata-se da mãe, dos meus filhos, e trata-se de um ser humano mulher. Então, e outra, jamais houve momento de rancor para mim fazer qualquer tipo daquela coisa lá, porque um homem que está enciumado, ele não consegue pegar uma arma e dar um tiro numa pessoa e se contentar com um tiro, porque ali é o sabor da vingança dele. E eu jamais fiz isso, um só disparo acidental, mas me arrependo ao longo dos 30 anos, realmente com as sequelas que eu venho de saúde já oriunda também desse tipo de coisa, que a diabetes também foi mais algo desse tipo. Eu já desmaiei, cheguei a dar 450 glicemia, então me arrependo bastante, até porque hoje eu tenho uma filha que é formada em design, que é um exemplo de ser humano. Eu tenho um filho que acabou de depor aí, que é outro exemplo de ser humano, e eu tenho uma mulher hoje que é uma pessoa sensacional, e que eu fico pensando, oh meu Deus, ela poderia estar feliz vivendo com outra pessoa, mas se não fosse a explosividade dela, do gênio dela. A arma era sua. A arma era sua, que o senhor trabalhava, a arma era sua. A arma era minha, que eu fazia... Eu vou lhe perguntar quantos projéteis, ou no mais vulgarmente falando, quantas balas tinha... Ela estava carregada. Pistola? Quantas armas, quantas balas ou projéteis tinham na arma? Na pistola, né? Sim. Na verdade, doutor, eu não consigo te dizer com exatidão, porque então fazia tanto tempo eu nunca usei ela para explodir ela. Então jamais eu tinha como dizer para o senhor a quantidade de projéteis que tinha dentro dessa arma, porque ela, na verdade, era uma arma que eu usava, pensando o ser humano tem isso para me defender, mas na verdade nunca fiz uso dela, não tinha a mínima noção dela. Era só um projétil ou tinham vários projéteis? Não precisa denominar quantos projéteis, já que o senhor não lembra, mas tinham vários? O senhor quer perguntar a capacidade de projéteis que ela época, o senhor lembra se era só um ou tinha vários? Não precisa dizer quantos. Na verdade, eu acho que ela lá pega, acho que é 8 ou é 9. Satisfeito. Mas deu 2 tiros de manhã e houve o disparo outro 3. Acredito que podia ter umas 2, eu acho. Obrigado. Certo. Alguns dos senhores jurados têm perguntas a fazer ao acusado? O senhor teria uma pergunta? Pode falar, eu pergunto para ele.
Eu fiz essa pergunta também a ele. Ele informou que ele ficou sabendo pelos filhos através do irmão. O jurado teve a mesma dúvida que eu. O senhor, ao longo desses 30 anos, o senhor procurou saber uma vez, né, através do seu irmão, e depois disso, o senhor deu algum tipo de ajuda aos seus 2 filhos que ficaram aqui no Pará? Doutora, a senhora fez uma pergunta para mim, doutora? Sim, eu estou perguntando para o senhor, é uma pergunta do jurado. Perdoe-me, doutora, é porque o som está saindo muito ruim aqui. Se a senhora pausar um pouco mais a pergunta, eu vou conseguir entender melhor, por gentileza. Certo. Ao longo desses 30 anos em que o senhor foi embora aqui do Pará, qual foi a ajuda que o senhor deu para os seus filhos daqui do Pará? Na verdade, doutora, eu nunca os contactei, até porque eu não tinha mínimo caminho para que isso acontecesse, porque a única pessoa que eu tinha, que gozava de um bom relacionamento comigo, era uma das irmãs dela. E eles se mudaram de imediato para Paragominas, onde eu não tinha amigo, como não tinha telefone, e eu em Fortaleza, eu pedi para o meu irmão tentar levantar alguma coisa delas para me saber das crianças. O meu irmão disse que não ia, porque o irmão dela era um cara que era perigoso na época, e ele mexia com algumas coisas erradas. Então eu entendi, e isso eu aguentei durante todos esses anos, por isso que eu não os procurei. Certo. E isso pode ter certeza. Alguma outra pergunta para os senhores jurados? Senhora? Pois não. Sim. Pois não? O jurado quer saber se o senhor tinha o hábito de beber nos finais de semana e levar a sua arma. Na verdade, doutora, esse fato é um fato bem esquisito, porque no Pará, se a senhora vê, há 30 anos atrás, era terra de ninguém. Muita gente, todos do que pode se qualificar. Ladrão, traficante, que na época era maconha, e eu tinha minha arma, e o policiamento se fazia muito presente aí na época. E a senhora acha que teria condições de eu estar bebendo com a arma de calção, jogando sinuca, exposto com a arma como se fosse uma autoridade? Não. Jamais. A minha arma era dentro do meu carro, chegando em casa para a gaveta da minha cômoda, e quando eu saía de madrugada, botava ela na cintura e ia direto ao SEASA. Muitas vezes, no próprio SEASA, quando chegava, a primeira coisa que eu fazia era guardar no escritório de onde eu trabalhava. Nunca fiz uso de arma em público, principalmente quando eu estava fazendo consumo de bebida alcoólica. Sim. Até porque, doutora, a minha bebida alcoólica ela era muito moderada por conta da carga horária que eu trabalhava no SEASA. Certo, senhor. Alguma outra dúvida dos senhores jurados nesse momento? O senhor tinha porte de arma? Não, senhora, não tinha, porque na verdade, pelo convívio que nós tínhamos com muitos policiais dentro do SEASA, era um fato muito comum de nós usar arma com frequência, não só eu, todos que comercializavam lá. Então eu nunca fiz uso de posse de arma. Até porque eu não tinha conhecimento com a autoridade, a não ser policiais locais que trabalhavam no SEASA, e nunca eles restringiam o pessoal de estar usando, principalmente porque a grande maioria fazia uso, conforme eu também fazia uso. Certo. Alguma outra pergunta? O jurado quer saber se o senhor contou ou não para a sua família daí do Ceará o que aconteceu aqui no Pará. De imediato, inclusive na primeira parada do ônibus, quando eu tive a oportunidade, comprei ficha, liguei no orelhão, o meu cunhado, falei o que tinha acontecido, meu cunhado relatou para minha irmã. Não, acho que o senhor não entendeu a pergunta. A pergunta é se o senhor contou para a sua família atual sobre isso. A sua família aí do Ceará.
Doutora, excelência... Sobre o que tinha acontecido no seu passado. Na hora. Foi o primeiro ato de honestidade que eu tinha que fazer para um bom relacionamento ter sucesso. É preciso, acima de tudo, ter verdade. Inclusive, a minha esposa hoje está aqui, não está do meu lado, porque ela não pode ficar na sala, mas ela está aqui do lado, a minha filha está aqui do lado. Então, assim, todos tomam conhecimento. Eu conheci a pessoa, a primeira coisa que eu relatei, aconteceu isso, porque a pessoa só fica comigo quando ela vê que tem alguma coisa boa. Senão, ela já tem a oportunidade de me deixar na mesma hora. Alguma outra pergunta dos senhores jurados? Teria alguma pergunta, senhores? Não? Certo, então eu dou por encerrado o seu interrogatório. Vou fazer a leitura deles. Do homicídio qualificado contra a vítima Lastênia Nunes da Silva. Quesito primeiro, materialidade. No dia 21 de abril de 1995, por volta das 18 horas, no endereço indicado no inquérito no município de Ananindeua, a vítima, Lastênia Nunes da Silva, sofreu as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito constante nos autos que lhe ocasionaram a morte. Quesito segundo, autoria. O réu Francisco Evanildo Pereira concorreu para que fossem efetuados os disparos de arma de fogo contra a vítima, os quais produziram as lesões acima mencionadas. Quesito terceiro, obrigatório. O jurado absolve o acusado. Quesito quarto, desclassificação para homicídio culposo. Assim agindo, o réu quis o resultado morte. Quesito quinto, qualificadora. O crime foi praticado por motivo fútil, isto é, em razão de uma discussão entre acusado e vítima, decorrente da vontade de esta se separar daquele e por ciúme. Quesito sexto, qualificadora. O crime foi praticado por meio de recurso que dificultou a defesa da vítima, pois ela estava desarmada. Então, eu pergunto inicialmente, o Ministério Público tem algum requerimento ou reclamação a fazer, doutor? Não, excelência. A defesa tem, doutores? Não, senhora, excelência. Esses quesitos serão melhor explicitados por ocasião da votação. Eu gostaria de saber, inicialmente, se os senhores jurados já se sentem habilitados a julgar ou se desejam algum esclarecimento à vista dos autos. Se desejam ter acesso a alguma prova, algum documento, ou se já se sentem prontos a julgar. Sim? Então, esse plenário será convertido em sala especial. Aqui deverá permanecer esta magistrada com sua equipe de trabalho, os senhores jurados, o Ministério Público e a defesa. O acusado ele não retornou mais, né? Até aproveito para perguntar se ele retornará para a leitura da sentença. Ele está acompanhando pela transmissão do site. Eu digo assim, por conta da publicação da sentença, para ele entrar, né, quando for na hora da publicação. Agora ele não precisa entrar, não, doutora, só depois, tá? Então, aproveito também para perguntar, os demais que se encontram presentes, se são familiares da vítima ou se são acadêmicos de direito, poderiam esclarecer se são advogados, os demais da plateia. Acadêmico, os senhores, aqui as senhoras, todos acadêmicos, os senhores são familiares? Normalmente, assim, os demais circunstantes têm que deixar o plenário, assim como o acusado. Então, os acadêmicos, nós sempre perguntamos se para fins didáticos as partes têm alguma oposição a que eles permaneçam. Não? Então, apenas eu peço que os familiares, então, deixem o plenário e permaneçam os acadêmicos, porém, que escolham ou ficar aqui atrás da defesa ou do Ministério Público para que não visualizem os votos, tá bem? Dos senhores jurados. Os demais, por favor, deixem momentaneamente o plenário, poderão retornar após para a leitura da sentença, certo? Doutores, o acusado vai entrar no link? Certo.
Doutor, eu queria só saber, ele só não está conseguindo contato, a gente pode fazer a publicação, aí o senhor... Porque a minha dúvida é se eu teria que expedir um mandado para a casa dele, entendeu? Aí por isso que eu perguntei. Mas... Tá, então eu vou colocar no final da ata, então, para expedir o mandado de intimação. Ele está assistindo, mas ele está assistindo pelo... então eu vou colocar: a defesa informa que o acusado irá tomar ciência da sentença através da transmissão online. Obrigada. Tá. Já está gravando, né? Ou não? Tá, obrigada. Certo, senhores, senhoras, boa tarde. Retomando aqui nossos trabalhos, peço que todos fiquem de pé para a leitura da sentença. Processo número 000-1160-57-1995, 814-0006, autor, Ministério Público do Estado do Pará, réu, Francisco Ivanildo Pereira, vistos, etc., adoto como relatório o que consta na sentença de pronúncia. Na sessão de julgamento, os senhores jurados reconheceram, por maioria de votos, que o réu Francisco Ivanildo Pereira, qualificado nos autos, praticou o delito de homicídio qualificado contra a vítima Lastênia Nunes da Silva, condenando-o às sanções do delito tipificado no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2 e 4 do Código Penal. Em face de tal deliberação do Conselho de Sentença, julgo procedente a denúncia e, por conseguinte, condeno o acusado Francisco Ivanildo Pereira, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2 e 4, e passo à aplicação da pena. Do homicídio qualificado. A pena a ser considerada inicialmente é a combinada no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4 do Código Penal, concernente ao recurso que dificultou a defesa da vítima, considerando que esta foi atingida desarmada. Deve partir do patamar mínimo, isto é, 12 anos de reclusão. Na primeira fase, ao analisar as circunstâncias constantes do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu é tecnicamente primário e de bons antecedentes. Quanto à conduta social e à personalidade do agente, não foram avaliadas por meio de laudo técnico. No tocante à motivação do crime, restou esclarecido que foi fútil, em razão de uma discussão entre acusado e vítima decorrente da vontade de esta se separar daquele e de ciúme, o que implica a elevação da pena pelo índice de 1/8, vale dizer, 1 ano e meio, consoante a orientação da jurisprudência do STJ. Quanto às circunstâncias do crime, ressalto que o réu, no período noturno, na residência do casal, desferiu um disparo de arma de fogo contra a vítima na região frontal à direita, vindo a seguir a evadir-se do local com a arma em punho, o que implica a elevação da pena pelo índice de 1/8. No tocante às consequências do crime, ressalto que a vítima, em decorrência da lesão sofrida, teve hemorragia intracraniana e dilaceração encefálica, vindo a perder a vida muito jovem, com apenas 21 anos de idade, deixando 2 filhos órfãos de mãe e completamente desamparados pelo pai, assim como a mãe da vítima inconsolável e única responsável pelos menores, o que torna a conduta do acusado ainda mais reprovável a ensejar o aumento da pena em 1/8. O comportamento da ofendida em nada contribuiu para a eclosão do evento delituoso. A culpabilidade do réu é acentuada, revelada pela audácia, frieza e brutalidade da sua conduta, o que indica a necessidade de aumento da pena em 1/8. Assim, fixo a pena base em 18 anos de reclusão. Quanto às circunstâncias legais, verifico que não incide a agravante prevista no artigo 61(2)(c) e (a) do Código Penal, por já terem sido reputadas qualificadoras, tendo sido a primeira valorada como tal, ao passo que a segunda como circunstância judicial, não podendo ser novamente avaliadas sob pena de bis in idem.
Incide apenas a agravante relativa ao fato de o crime ter sido praticado prevalecendo-se de relações domésticas mantidas entre réu e vítima, já que à época do fato mantinham convivência marital, conforme o artigo 61.2-F do Código Penal. Assim, a pena deve ser aumentada em 1/6, que no caso representa 3 anos, de acordo com a jurisprudência do STJ. Não há outras agravantes nem atenuantes a serem consideradas. Assim, mantenho a pena provisória no patamar de 21 anos de reclusão. Não há majorantes e minorantes a serem avaliadas, de maneira que torno a pena anteriormente fixada de 21 anos de reclusão definitiva. O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado, nos termos do disposto no artigo 33, parágrafo 1º-A e parágrafo 2º-A do Código Penal. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, tendo em vista que a pena privativa de liberdade aplicada supera 4 anos e o crime foi cometido com violência à pessoa nos termos do artigo 44, inciso 1 do Código Penal. Inaplicável o sursi, haja vista que a pena privativa de liberdade é superior a 2 anos, de conformidade com o disposto no artigo 77 do Código Penal. Considerando que o réu responde ao processo solto, porém sobreveio a condenação em regime inicial fechado, decreto a prisão preventiva do mesmo para assegurar a futura e eventual execução da lei penal, com base no entendimento expresso pelo STF no tema 1068, segundo o qual a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada. Por conseguinte, nego-lhe o direito de apelo em liberdade. Assim, expeça-se o mandado de prisão preventiva e... caso venha a ser preso, a guia de execução provisória. Após o trânsito julgado da sentença para a acusação, o réu e a defesa, lance-se o nome do réu no rol dos culpados. Oficie-se ao TRE para o fim de suspensão dos direitos políticos do réu, nos termos do artigo 15, inciso 3 da Constituição Federal. Expeça-se o mandado de prisão decorrente de sentença condenatória definitiva. Expeça-se a guia de recolhimento definitiva se o réu estiver ou vier a ser preso. Extraiam-se as cópias necessárias e encaminhem nas avaras de execuções penais. Publique-se, registre, cientes os presentes, cumpra-se. Cumpridas as disposições gerais da sentença, arquivem-se os autos. Ananindeua, 18 de setembro de 2025, Fabíola Binatti Maroja Pinheiro, juíza de direito, presidente do Tribunal do Júri. Bem, senhores, é chegada ao fim mais uma sessão. Eu agradeço inicialmente a equipe da Vara do Tribunal do Júri, na pessoa do nosso auxiliar judiciário, Alain Delgado, escalado para a sessão de hoje. Obrigada, Alain, pela sua participação nessa sessão, por todas as audiências. Extensivo aqui a toda a equipe, a nossa diretora de secretaria, Luciane Cassiano, a nossa assessora, a Gi, que está como única representante agora das nossas estagiárias, que atua no gabinete. Obrigada a toda a equipe da Vara do Tribunal do Júri. Eu tenho muita sorte de ter uma equipe que não me dá nenhum trabalho, vamos dizer assim, porque todo mundo trabalha muito, trabalha bem e trabalha com o espírito realmente de fazer justiça, né? Enfim, com o cuidado em cada caso, com a humanidade necessária. Então, realmente, eu cheguei aqui com uma equipe pronta e que a gente só tem aperfeiçoado, né, ao longo desses anos aí, desde 2021. Obrigada a todos vocês e que estão os nossos servidores que estão assistindo também a gente. Eu agradeço a equipe, a nossa dupla de oficiais de hoje, o Baldo e o Ted, oficiais já com grande experiência, que vieram aqui fazer hoje também escalados para essa sessão. Obrigado por todo o apoio, todo o profissionalismo que os senhores têm, tanto em sessão quanto no cumprimento dos mandados que são afetos aqui à Vara do Tribunal do Júri. E eu estendo também o agradecimento ao nosso diretor da Central de Mandados, o Batista, que esteve aqui, e que eu digo que vejo que ele tem todo o cuidado, um cuidado especial com a Vara do Júri. A cada sessão ele vem, procura saber como está, se o oficial se atrasou. São esses detalhes que eu vejo que ele tem realmente um cuidado especial com a nossa vara, e meu agradecimento
a ele por isso. Bem, meu agradecimento não só à equipe FIM da Justiça, mas à equipe Meio, o pessoal dos terceirizados, que é uma equipe também muito boa, tá? Formada pelo pessoal da equipe de gravação, informática, som, pessoal de limpeza, conservação, que atua nesses detalhes para que a sessão aconteça com a normalidade, com a regularidade, o conforto que nós estamos acostumados. Muito obrigada a esses profissionais. Agradeço também a equipe dos policiais militares que atua na data de hoje, tanto os policiais lotados aqui já no fórum, né, na pessoa do Sansão, como também os que vêm fazer a escolta do doutor, nosso bombeiro também. Hoje não temos, né, a equipe da SEAP, mas eu deixo o registro aqui do agradecimento desde já da SEAP, que está em muitas sessões aqui conosco. Os senhores são nossos heróis do dia a dia. Os senhores têm feito um trabalho incrível, porque nós sabemos dos riscos que os senhores correm no dia a dia. Nós vemos isso não só nos noticiários, mas nos processos. E, assim, que Deus abençoe os senhores no trabalho realmente do dia a dia que os senhores têm aqui conosco e nas ruas. Agradeço imensamente ao Dr. Márcio de Almeida Farias, nosso promotor, que atua nas duas promotorias, tem feito um trabalho sensacional, um trabalho brilhante, doutor, junto à sua equipe, em cada caso, com o seu cuidado na análise das provas. O senhor realmente tem todo o perfil para estar onde está, doutor. Nós lhe admiramos bastante pela sua atuação em cada caso aqui na vara do Tribunal do Júri. Agradecemos a sua, vamos dizer assim, parceria, né? Eu acho até pela sua experiência de vida também, né, já como diretor de secretaria, né, que já foi colocado aqui, que o senhor é um excelente diretor também. Percebemos que o senhor tem toda uma empatia, vamos dizer assim, com nós aqui do Judiciário, que estamos desse lado para cumprir os processos, né? Então percebemos que o senhor tem realmente essa experiência, faz a diferença no seu trabalho também, doutor. Meus parabéns. A equipe da defesa, brilhante, tá? Já conhecia o trabalho do doutor, estava com saudade do senhor, doutor, na tribuna. Agradeço aqui o presente, o livro, vou ler com todo cuidado, que o senhor tem uma cultura geral assim e jurídica invejável, nós sabemos aqui. Doutor, obrigado pelo carinho de sempre, pela manifestação de todos, assim, elogiosa. Gostei muito de conhecer os doutores que atuam. Na verdade, é só o doutor que veio do Ceará, né? O doutor Talvânia, um nome diferente, doutor Talvânia Robson Mota de Moura, que veio do Ceará para fazer a defesa do seu cliente, do seu assistido. Veio com uma atuação também que nos causou um excelente impacto, doutor, aqui para a Justiça do Pará. E também um agradecimento aos jovens advogados, jovens, porém, igualmente brilhantes. O doutor me falou, o doutor Cadu, me permita me chamar assim, como o senhor colocou, o doutor Cadu, e o doutor Diego. O doutor Diego, ele se ausentou e foi substituído aqui pelo nosso estagiário, era por isso que eu não estava aqui reconhecendo, mas o agradecimento a toda a bancada da defesa. Eu entendo quando os senhores colocam o quão difícil é atuar na defesa, o quão incompreendidos são os advogados pela sociedade por fazerem o papel que os senhores fazem, que é fundamental para a manutenção do Estado Democrático de Direito, né? E que seja uma defesa realmente ampla, técnica, robusta, como os senhores fizeram nesse caso, como nós podemos identificar aqui na defesa do senhor Francisco Ivanildo Pereira, né, que eu aproveito, sei que os senhores já informaram que ele não pôde ingressar pelo link, mas nos está assistindo pelo site, né? Pelo site, enfim, né? O senhor Francisco, os senhores colocaram aqui que é um homem que viveu a vida com trabalho, um homem de bem. A gente viu aqui, os jurados reconheceram por maioria o cometimento de um erro grave, um erro que passou
muito tempo para chegar efetivamente a julgamento, chegou na data de hoje, numa época que ainda não tinha nem o conceito assim propriamente de feminicídio. Então, a lei assim, já mudou, né, bastante depois disso. Em 2015, 2024, agravou bastante a pena. Então, a pena dele ainda foi baseada no como na época em que o fato aconteceu, que a lei penal não pode retroagir para prejudicar o réu. E o seu Francisco, assim, apesar de ter, durante todos esses anos, nós não o localizamos depois, já com uma vida em outro estado, né? E na data de hoje, o caso dele foi julgado, né? E a gente espera, caso seja mantida essa sentença, né, pelo tribunal, que esse caso sirva para ele, enquanto pessoa, enquanto homem, no respeito à vontade de toda e qualquer mulher de permanecer ou não num relacionamento, mais amplamente, né, de toda e qualquer pessoa, sirva a ele e sirva a toda a sociedade, sirva a toda a comunidade de Ananindeua, toda a sociedade brasileira, que ainda é bastante machista, em não aceitar sequer o desejo de uma mulher em permanecer ou não numa relação com quem permanecer, a ponto de se chegar a retirar a vida de uma jovem mulher, né, uma mulher em tenra idade, e que, apesar de ter demorado, a sentença chegue para atingir a sociedade de alguma forma, não puramente, vamos dizer assim, com o castigo, com a sanção, mas com a prevenção, né, e para acalmar um pouquinho do coração das pessoas, né, que perderam essa jovem mulher, né, tanto a mãe quanto os filhos que não tiveram oportunidade mais de abraçar essa mãe. Enfim, a sociedade como um todo se machuca quando uma situação dessa acontece, que toda a sociedade consiga ser reparada e apaziguada. É isso que a gente espera, caso essa sentença seja mantida, né, e aí eu aproveito aqui, antes disso, né, antes de perguntar, né, às partes, agradecer aos senhores jurados por mais esse julgamento. Já estamos quase no final, né, da turma dos senhores, mas os senhores têm atuado em cada caso de uma forma admirável, de uma forma muito responsável, muito atenta, e isso nos enche de esperança, enquanto justiça e enquanto membro da sociedade, de saber que os seus pares estão preocupados com o quadro de violência que nós passamos, com as situações delicadas que nós temos vivenciado aqui na nossa sociedade. Muito obrigada, senhores jurados, por mais esse julgamento. E eu aproveito aqui para perguntar também ao doutor, o senhor deseja recorrer, de repente, da pena, ou posso constar renúncia a prazo recursal? A defesa, posso constar, os senhores irão recorrer? Certo, então vamos constar aqui, doutores, tá? Para que a gente possa receber o recurso e já abrir vista para a apresentação das razões. Certo, vamos vai apresentar as razões do recurso no tribunal, né, doutor? Perfeito, perfeito. Tá bom? Para que os autos possam subir para o tribunal, que a defesa possa apresentar as razões recursais lá. Doutores, muito obrigada. Tá